Pai, abrimos nosso coração, como Davi disse, firme está, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei de toda a minha alma. Que essa tenha sido a verdade sobre todos nós aqui nesta manhã. Tu falaste, Senhor Pai, em João 4, que tu busca aqueles, Senhor Deus, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ou seja, que a adoração, Senhor Pai, seja produzida pelas afeições que o Espírito Santo produz em nossos corações pela Tua Palavra. Ó Deus, para que seja verdadeira adoração. Então nós queremos, Senhor Pai, mergulhar na Tua Palavra nesta manhã, porque nossos corações que desejam, Senhor Pai, continuamente, ó Deus, expressar adoração, louvor, gratidão, testemunho, sabem, Senhor Pai, que a única maneira de fazer isso é enchê-lo com a verdade, orando para que o Teu Espírito Santo incendeie essa madeira, Senhor Pai, que é a verdade, mas precisa ser incendiada em nossos corações pelo poder do Espírito que nos deu a palavra e que agora habita em nós, para transformar tudo isso em afetos profundos. É o que nós queremos, Deus. Por amor do Teu Filho amado, faça isso. Para a glória do Teu nome, faça isso, e então será também para a nossa alegria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No início do ano, eu preguei 5 sermões sobre a vida cruciforme. Como a cruz não só nos salva, não só a nossa penalidade é paga, como ela não faz simplesmente algo há 2000 anos atrás e ela faz algo definitivo, mas como a partir de então a cruz começa a dar forma a todas as coisas em nossas vidas. Eu lembro que eu falei aos irmãos que cruciforme é uma palavra que vem da arquitetura, não vem da teologia, é em forma de cruz. Todas as catedrais, durante os últimos séculos, igrejas tinham o formato da cruz, não é? Aquelas grandes estruturas, às vezes você não percebe, mas olhando de cima, elas têm o formato da cruz, cruciforme. E a cruz é a única maneira, quando nós somos de fato regenerados, é a cruz reformular todas as coisas que nós entendíamos antes. É por isso que, se alguém tem a mente que a formulação do entendimento das coisas é do humanismo secular, ele deve ter sérias dúvidas se realmente ele foi levado à cruz pelo Espírito, foi regenerado ao contemplar Cristo. E hoje, depois desses 5 sermões lá no início do ano, eu quero voltar ao assunto e olhar mais um aspecto, não é? Em 1962, um teólogo famoso suíço chamado Karl Barth, ele considerado um dos maiores teólogos do último século. Há coisas boas e não boas em Barth, se você puder aproveitar o que é bom, sabendo separar. E ele fez uma única turnê, eu diria, uma única viagem para dar palestras nos Estados Unidos em 1962. Ele nasceu em 1886 e morreu em 68, um ano antes de eu nascer. Então ele foi um teólogo reformado suíço que é muitas vezes considerado um dos maiores teólogos protestantes do século XX. E foi um evento importante então, porque foi a única vez que ele foi aos Estados Unidos, e ele disse que então aproveitou para praticar o seu inglês. Ele disse da juventude gostava de ler romances policiais em inglês, E durante um painel de discussão na Universidade de Chicago, Karl Barth falou sobre que tipo de teologia ele escreveria se ele fosse americano, se ele vivesse no contexto da América do Norte. Ele diz assim: eu tentaria elaborar uma teologia da liberdade, especialmente aquela liberdade para a qual o Filho nos liberta, que, como seu dom, a liberdade sendo um dom dele, é a única e real liberdade que o homem pode conhecer. É a única e real liberdade humana, a única liberdade humana real. A frase de Karl Barth implica que existem o quê? Falsas ideias de liberdade,
não é? Se não houvesse falsas ideias de liberdade, você não precisaria elaborar para as pessoas entenderem a teologia da verdadeira e da única liberdade humana. Então, a falsa liberdade, e é uma tarefa vital dos seguidores de Jesus saberem qual a diferença. Porque você pode mencionar textos tipo, conhecereis a verdade vos libertará, mas se a tua ideia de liberdade é moldada pelo humanismo secular, você não sabe o que esse texto quer dizer. Então a liberdade é uma das questões filosóficas clássicas que surge em todo o curso de introdução à filosofia, por exemplo, não é? E então você vai falar sobre livre-arbítrio ou livre agência, se as escolhas são determinadas por nós, etc. Mas a natureza da liberdade não é um assunto apenas para estudantes de filosofia ou teólogos, não é? É uma questão chave para cada um de nós no mundo moderno. Uma vez que a liberdade é fundamental para a nossa compreensão de nós mesmos, nós não podemos compreender a nós mesmos sem ter uma visão correta de liberdade e do que contribui para realmente o florescimento humano. Não é? Será que o humanismo secular pode contribuir para o florescimento humano? Então isso é especialmente verdadeiro no Ocidente, que foi fundado na ideia de vida, liberdade e busca da felicidade. A Declaração de Independência americana diz que esses são direitos inalienáveis de todo ser humano, não é? E isso molda a ideia ocidental toda, não é? Que a vida, todo mundo tem direito, não é? A vida, a liberdade e a busca da sua felicidade. Então você vê, bota no centro de qual os direitos básicos, a liberdade, e ela diz que são direitos inalienáveis, dados igualmente por Deus a todos os seres humanos, ou seja, todos só vão florescer assim. Uma grande parte da história americana, por exemplo, é a vontade de lutar para alcançar essa liberdade e não só para preservá-la. Um famoso presidente americano diz: olha, a liberdade parece algo seguro, mas você perde ela em muitos poucos anos. Nós vemos isso na América, na Venezuela, nós podemos ver isso se aproximando da América Latina toda. A liberdade vai embora muito fácil, queridos. A gente pode achar que a liberdade é segura, mas nossos filhos podem não viver naquilo que nós chamamos. Então é por isso que ouvimos frases como liberdade ou morte. Ou como diz uma placa que eu estava vendo num filme, Live Free or Die, ou seja, viva livre ou morra, porque não vale a pena viver se você não tem liberdade, Então a ideia de liberdade faz parte da grandeza e da miséria da cultura ocidental, para usar uma expressão de Blaise Pascal, né? Então essa ideia é uma das maiores forças do Ocidente e facilmente se esvai, né? Também como é uma das suas maiores fraquezas. Isso tão ressaltado e tão importante se tornou também como faz parte daquilo que é central na visão de tudo, uma das suas maiores fraquezas, traz um espírito de possibilidades aparentemente infinitas, né? E com ele traz tentações aparentemente infinitas também. Entender mal ou abusar da liberdade. E em seu livro clássico, né, Democracia na América, Alex de Tocqueville, ele observa que um dos perigos de uma democracia como a americana, que sempre foi uma democracia desde que foi fundado, é que o individualismo pode criar um falso senso de independência, ele diz, de modo que começamos a pensar que não devemos nada a ninguém, e nem aos nossos ancestrais que vieram antes de nós, né, e construíram aquilo que nós desfrutamos,
nossos descendentes, não devemos nada aos nossos contemporâneos, nós devemos só a nós mesmos, não devemos nada aos nossos filhos. Nós temos que buscar o quê? Felicidade e a nossa liberdade. E essa visão estreita leva o homem, ele chama o homem democrático, entre aspas, ele diz, de volta a si mesmo sozinho, e ameaça finalmente confiná-lo totalmente na solidão do seu próprio coração. No final, ele diz, cada cidadão está habitualmente ocupado em contemplar um objeto muito pequeno, que é ele mesmo, e medir todas as coisas assim. Então, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na família. Ele está dizendo, há essa tendência do homem contemplar a si mesmo. A família é boa conforme eu me sinto. Como é que eu analiso se a igreja é boa? Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Eu estou me sentindo bem, eu estou valorizado, as pessoas estão fazendo as coisas que eu gosto. Certamente essa tentação aflige não só o mundo todo, mas principalmente o cristianismo ocidental, por causa da liberdade que usufruiu e que a tem por concedida, e isso foi se filtrando na igreja de tal maneira que a igreja se beneficiou enormemente com a liberdade religiosa dos últimos séculos, que o mundo nunca conheceu na sua história, e o Oriente sempre tem problemas. Mas uma falsa forma de liberdade pode rapidamente se tornar um ídolo, e assumiu isso. E essa falsa liberdade do cristianismo ocidental assumiu formas individualistas de fé, que giram em torno do eu, giram em torno de mim, atendendo às suas próprias necessidades e desejos. O que é uma igreja? Aquilo que vai atender minhas necessidades e meus desejos. Teoricamente, é um grupo de homens chamados para fora do mundo para viverem para outro e negarem a si mesmos. Mas não é isso que acontece. Atendendo suas próprias necessidades e desejos e atendendo suas preferências particulares. O eu não está sujeito a nenhuma tradição ou autoridade ou a nenhum limite externo. E uma pessoa que busca essa falsa liberdade pode dizer, eu sou livre para escolher as crenças. Eu escuto o sermão e eu não estou vendo simplesmente é o que Deus disse. Eu estou dizendo, eu quero isso eu não vou fazer. Essa parte aí que fala sobre essa área da vida, essa parte não. E nós começamos a perguntar, essa igreja funciona para mim? Se não funciona, ela não é boa. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Esse casamento funciona para mim? Está me fazendo feliz? Está me fazendo me sentir pleno, realizado? Então esse casamento não está servindo. Não tem nada a ver com Deus, você vê? Essa membresia funciona para mim? Está cumprindo os meus anseios? Então a igreja não tem mais nada a ver com Deus. Você vê, o casamento não tem mais a ver com Deus, aquilo que é pregado não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo e meu casamento. E como Ross Douthat observa, nos tornamos uma nação de hereges e uma igreja de hereges. Você pode a princípio pensar, como assim? O que ele está dizendo? É que a palavra aireses, a palavra grega da qual nós extraímos heresia, na verdade significa escolha. É por isso que ela deu origem à palavra heresia, é por isso que ela é assim. É porque cada um acha que pode escolher no que crê sobre Cristo, sobre como deve ser a igreja, como deve ser isso. Deus define o casamento, mas eu quero escolher como o casamento deve ser. Eu quero definir como o pastor deve ser, como a igreja deve ser, como Cristo deve ser. Então, Ross Douthat, ele observa, nós nos tornamos uma nação de hereges, uma igreja de hereges. Cada um acha que pode escolher como tudo deve ser. E a palavra hereses quer dizer escolha. Então a principal razão pela qual os cristãos devem rejeitar essa visão individualista, o que eu penso sobre isso, o que eu acho sobre aquilo, da liberdade, é que ela é completamente antibíblica.
O fato é que quando nós nascemos respirando um ar poluído e vivemos naquele ar a vida inteira, nós não percebemos mais. Nós nascemos cercados e respiramos o humanismo secular. É muito fácil nós termos todos os pressupostos que vêm dele e não da Bíblia, o que faz nós não entendermos mais o que a Bíblia diz, porque as palavras não querem mais dizer o que elas diziam. E essa é a principal razão pela qual os cristãos devem rejeitar essa visão individualista. Em nenhum lugar da Bíblia, liberdade significa individualismo radical. Em nenhum lugar, em nenhum momento. Para Jesus, essa é uma receita para a escravidão. O individualismo radical é a definição de escravidão, João 8,34, Romanos 6,16. A liberdade bíblica sempre é relacional e ligada ao amor. Amor a Deus, amor à igreja, que atinge os outros. Nunca é sobre nós, nunca é individualista. Dissemos que a sabedoria de Deus para a vida é bela, porque a sabedoria de Deus é cruciforme. Você só pode entender liberdade quando você olha ela através da cruz. E assim todas essas coisas que nós vimos, que deve ter a forma cruciforme, não é? Isso inclui nossa visão de liberdade. O que significa liberdade à luz da cruz? É só assim que você devia entender o mundo, não é? É por isso que Paulo diz: não me propus saber nada entre vós a não ser Cristo e Cristo crucificado. Ele está dizendo o seguinte: eu não me proponho saber nada a não ser através da cruz. Qualquer assunto que você trouxer, eu quero olhar através da cruz. Qualquer definição da liberdade, de amor, eu só tenho a verdadeira liberdade quando ele é cruciforme. O verdadeiro amor quando ele é cruciforme. A verdadeira visão de qualquer aspecto da vida quando ele é cruciforme. Então eu quero contrastar as falsas ideias de liberdade com a única liberdade verdadeira que encontramos na história cristã, nas páginas da Bíblia, no Evangelho. É por isso que Karl Barth disse que se fosse americano, escreveria uma teologia da verdadeira liberdade, porque existem muitos conceitos totalmente falsos. E a verdadeira liberdade não vem pelo rompimento de todas as restrições, mas por viver de acordo com a verdadeira ordem das coisas. A verdadeira liberdade não vem através da busca da sua agenda. Sabe, nós achamos que somos livres. Por que há cada vez menos compromissos com igrejas locais? Porque eu quero ser livre quando eu quiser, quando for conveniente. Eu penso que isso é ser livre, você vê? Por que eu quero viver com pessoas? Por que o casamento é tão descartável? Porque eu quero ir embora quando eu quiser, porque eu sou livre, você vê? Mas através de negar a nós mesmos e seguir a Jesus, nós somos livres, o que mostra que os conceitos estão exatamente em polos opostos. A cruz nos liberta daquilo que nos aprisiona, que nos prende, ou seja, a cruz nos liberta de nós mesmos. É o que a cruz faz, libertar você de você mesmo. Enquanto você não é livre de você mesmo, você não é livre. A verdadeira liberdade não vem por meio de nossos projetos de autocriação e agendas, mas por meio de nos perder. Aquele que se perde é achado. Você tem que se perder de si mesmo. Essa é a prisão do homem. Ele está preso em si mesmo. Então a verdadeira liberdade não exalta nem promove interesses próprios, o individualismo radical, mas busca servir a Deus em amor, e ao servir a Deus em amor, ser uma bênção no mundo, no ambiente onde vive, na igreja. Somente essa liberdade cruciforme leva ao genuíno florescimento humano. E só essa liberdade é a liberdade que Jesus disse que você vai conhecer a verdade e vai ser livre. Então o que é liberdade? Muitas pessoas definiriam assim: liberdade é ser capaz de fazer o que você quiser. Isso é a cara da nossa cultura, não é? O que é ser livre? Poder fazer o que eu quiser. Esse é um bom ponto de partida. E precisa de esclarecimento. O que significa ser capaz de fazer o que quiser?
O que essa pergunta, o que essa afirmação significa? E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas, não devagar, mas começam a ficar complicadas rapidamente. Muitas vezes essa noção de fazer o que você quer pode levar a ideias falsas sobre a liberdade, e é o que faz. Você é livre, e por isso eu estava falando sobre o casamento se torna um problema, a membresia na igreja se torna um problema. Tudo que eu acho que não vai me restringir é um problema para mim, porque eu quero ser livre. Então considere alguns retratos falsos, algumas imagens falsas de liberdade. Nós podíamos falar várias, não é? Mas temos que nos resumir. Por exemplo, a primeira eu diria que é o eu romântico. De acordo com essa narrativa que surgiu da filosofia chamada romantismo, nós humanos somos mais livres quando estamos sozinhos, separados daquilo que é a sociedade. Somos naturalmente livres, mas a sociedade nos restringe. A sociedade tende a tirar a nossa liberdade. Nas palavras do filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele diz assim: o homem nasce livre e em todo lugar ele está acorrentado. É o que a sociedade está fazendo. Em segundo lugar, há uma expressão francesa que aqui seria o solteiro ou a solteira. Tinha até um reality show americano que tinha esse nome, não é? E essa visão diz que somos livres quando não estamos amarrados por compromissos e obrigações. Compromissos e obrigações tiram a nossa liberdade. E nesse caso, né, nessa imagem, os relacionamentos românticos, esse tipo de liberdade, pergunta: por que eu iria querer me amarrar a uma pessoa? E como você coloca uma corrente com uma bola, né, de ferro na perna, por que eu ia limitar minhas opções? Uma versão extrema é a figura do Dom Juan, não é? Ele pode ficar com todas as mulheres, por que se limitar? Para quem é um campo aberto de possibilidades românticas que surgem todo o tempo, é muito mais interessante do que a realidade do casamento, que é considerado enfadonho e burguês. A família é considerada enfadonha e burguesa pela nossa sociedade, não é? Vamos destruí-la. Em terceiro lugar, outra imagem de liberdade é o diabo. A cultura moderna passou a pensar no diabo como uma figura da liberdade. Um herói, entre aspas, trágico, que se levantou contra um Deus tirânico. Satanás diz em Paraíso Perdido, de John Newton, dos maiores clássicos de todos os tempos, né? Satanás diz assim: melhor é reinar no inferno do que servir no céu. Então, uma versão mais recente dessa figura aparece no filme O Advogado do Diabo, né, com Al Pacino, e ele apresenta um monólogo que argumenta contra Deus. Em seu argumento, Deus criou um mundo repleto de prazeres sensuais e em seguida impôs regras contra nós, nos proibindo de como usar esses prazeres da maneira que nós queríamos e querendo usar como Ele os criou. E o caminho da liberdade, então, é ver através dessas regras arbitrárias, não é algo que você deve se libertar e viver uma vida de indulgência, liberdade. E também eu podia dizer, já que você pode ir do diabo, não é? No Paraíso Perdido de Milton, até, por exemplo, a princesa da Disney, no filme Frozen. A princesa Elsa, ela tem um poder secreto, não é? Ela pode criar e controlar o gelo e a neve. E ela escondeu esse poder por, enfim, acho que todo mundo que conhece um pouco a história, mas na solidão das montanhas, por causa de algo trágico, ela finalmente consegue libertar e liberar seu poder e ser ela mesma, sem restrições. Então ela canta assim: é hora de ver o que eu posso fazer, de testar os limites, é hora de romper, sem certo, sem errado, sem regras para mim, eu estou livre,
Você vê, é um desenho para as crianças, não é? As músicas de Frozen são bonitas, não são? Não há nada nesse mundo que não tenha aquilo que esse mundo pensa. Essa é Elsa. Você vê a noção de liberdade? É hora de eu ver o que eu posso fazer, testar os limites, de romper, sem certo, sem errado, sem regras para mim, estou livre. Você pode perceber isso em obras clássicas, como O Paraíso Perdido de Milton, e um desenho da Disney. A sereia Ariel, ela anseia o quê? Deixar os confins do oceano. Você não prende ela, limita a liberdade de Ariel. A Bela deseja abandonar sua vida provinciana, não é isso? De A Bela e a Fera. Então aquilo aprisiona ela. Rapunzel quer escapar, óbvio, da prisão lá, não é? Cinderela deseja ficar longe da influência da sua madrasta malvada. E cada uma dessas heroínas da Disney deve se libertar das restrições da sua história para viver de verdade. Enquanto não se libertar das restrições, não vai viver de verdade de acordo com o enredo e a filosofia da Disney. Mas você pode pensar também na liberdade como para a Disney não achar que, apesar de que a Disney agora está sendo dona de tudo, né? Da Marvel, assim, do Homem de Ferro, né? As restrições do nosso corpo, as limitações, suas fraquezas, suas debilidades, mas graças à ciência e à tecnologia nós vamos ter uma armadura, né? Nós vamos ter tecnologia para fazer aquilo que o corpo humano não pode fazer e que nos limita. E essa existência física fraca, ela tira a nossa liberdade. E a tecnologia vai nos libertar para sermos mais do que somos. Assim, a gente vê alguns transhumanistas que aspiram a carregar sua consciência e alcançar a imortalidade. Quem sabe tirar o nosso ser, o nosso eu desse corpo decadente, colocar numa máquina perfeita, onde ele possa então se expressar durante milhares de anos. Ou então você tem a visão do tirano. Na antiguidade a figura do tirano era atraente para todo mundo. Pode ser estranho, né? Atraente na medida em que parecia ser o membro mais livre do reino. Quem era o cara mais livre do reino? O tirano. Ele era sujeito a ninguém, todo mundo era sujeito a ele. Ele fazia as leis, ele inventava as coisas, ele podia inventar as coisas mais absurdas. Como, por exemplo, a primeira noite de uma mulher não seria com o marido, seria com o rei. Ele podia inventar qualquer coisa, o tirano, você vê. Ele não conhecia nenhum limite, nada que ele desejasse. Então, a ideia do tirano atraía as pessoas que queriam governar com poder absoluto e pensavam, isso é ser livre. Esse cara pode tudo. Hoje em dia, a maioria das pessoas não diria que desejam ser tiranas, não usaria esse termo, mesmo que ainda possa ser um desejo, não é? Se tudo aqui fosse como eu quisesse, se tudo fosse, se a minha palavra mudasse tudo no país, na igreja, em casa, eu ia fazer o que eu quisesse. Então, é o tirano. Nós podemos não gostar da palavra, não é? Para a maioria de nós, isso parece problemático, não é? E foi. É só você olhar a vida dos tiranos, como foi. A sétima é a pessoa rica e financeiramente independente, que vive uma vida confortável. A gente diz com a liberdade de não ter preocupações com essas coisas. E, por exemplo, tem uma música do Rolling Stones chamada I Am Free. Então, em 1965, Mick Jagger já cantava: estou livre para fazer o que eu quiser, a qualquer hora. E nós temos essa imagem de liberdade, como outros artefatos culturais dos anos 60, esse espírito livre, sexo, drogas e rock and roll, sem limitações. E o Chase Bank usou essa música no anúncio agora, há pouco tempo, de um cartão de crédito chamado Freedom. E a montadora Renault usou também para vender um carro. E a implicação tanto do Chase Bank quanto da Renault era isso: liberdade é igual a dinheiro e carros.
a você poder ter acesso a todas essas coisas. E o que o dinheiro e os carros têm em comum é que eles prometem o que, queridos? Nos libertar das coisas que nos prendem, para que sejamos livres para fazermos o que quiser. Se eu tivesse dinheiro para fazer o que eu quisesse. É o que muitas pessoas pensam. Então eu ia ser livre. Minha vida não é livre, porque eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero. E esses retratos, nós podemos continuar mencionando eles, são todos reconhecíveis em nossa sociedade hoje, o tempo todo. Você pode ir de clássicos, como a gente falou de Milton a Frozen, e a partir de filmes, de música, de propaganda, de discursos políticos. Existem problemas, no entanto, com cada uma dessas imagens de liberdade. E nós podemos gastar tempo com isso. O que todas elas têm em comum é que elas concebem a liberdade apenas em termos negativos. Você vê, elas definem a liberdade como a ausência de constrangimento, obstáculos e interferência. Coisas que nos impedem, coisas que são obstáculos para nós, que deviam ser tiradas do caminho. Eu sou livre quando nada me impede de fazer o que eu quero. E se alguém impede de fazer o que eu quero, então essa pessoa restringe a minha liberdade. Meu patrão, meu pai, meu chefe, o pastor, qualquer um que possa me restringir. Eu estou livre de outras pessoas, da sociedade, do governo. Eu estou livre quando eu estiver livre de todas essas coisas, da tradição, da autoridade, da natureza do meu corpo. Eu não posso ser livre se meu corpo está decadente. E até talvez a instância máxima, não verbalizada, mas que é o desejo final, ser livre de Deus. Quase todas as reclamações, elas têm Deus, não é? Não acho que essa seria a hora certa dessa pessoa morrer, ou de eu morrer, ou daquilo acontecer, ou porque isso está acontecendo, porque que o clima está assim. Deus está nos restringindo, não é? Então liberdade significa quebrar os limites, sem regras, sem limites, ninguém me dizer o que fazer. Eu estou doido para chegar na idade e ter uma independência para ninguém me dizer o que eu devo fazer. Eu decido por mim mesmo, eu estou livre. E nós nos sentimos irritados com regras, com leis, com limites, porque eles parecem o oposto de liberdade. Qualquer coisa que me restringe é o oposto da liberdade. E esse tipo de liberdade significa recusar-se a viver de acordo com as regras e as prescrições de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser, que não seja eu mesmo. Eu é que devia não ter nada fora de mim que dissesse o que é e o que não é, o que eu posso, o que eu não posso. Mas essa visão popular de liberdade é totalmente ingênua e rapidamente se desfaz sob qualquer tipo de pressão racional da menor, não tão grande. E esse é um desafio, uma ideia de um filme chamado, aqui no Brasil, Uma Aventura Lego, de 2014, não é? E Emmett Brikowski, ele mora numa cidade de Lego, ele é um Lego, né? E em Bricksburg, que opera inteiramente de acordo com as instruções do manual. A cidade segue o manual do Lego ali, faz todas as coisas direitinho, como encaixa aqui, ajeita ali, e ele parece feliz, ele está sempre cantando que tudo é incrível, mas apenas porque ele está com uma cara feliz genérica, que já veio nele, e não conhece nenhum outro estilo de vida. E um dia, no entanto, ele conhece uma garota, acontece um troço que acabam achando que ele é quem ele não é, que ele tem um poder que ele não tem. E ele conhece uma menina rebelde chamada Meg Estilo, e se vê atraído pela resistência contra um ditador maligno que manda em tudo, chamado Lord Business, que impõe um estilo de vida conforme as regras do livro lá em Bricksburg. E Emmett está escondendo um segredo incômodo. Ele é vítima de um mal-entendido, de um caso de confusão de identidade que faz as pessoas acharem que ele é e tem uma capacidade que ele não tem. E Meg Estilo pensa que ele é um mestre construtor, como ela, mas ele não é. Mas ele acaba as pessoas achando isso por causa de algo lá que ficou perdido há séculos, o que ele achou. Então ele, enfim, os mestres construtores não estão sujeitos aos manuais de instrução do mundo Lego. Eles usam a imaginação para criar suas próprias criações originais Lego.
E Emmett nunca fez nada original na sua vida, ele só fez as coisas que estavam dentro das instruções. No final, porém, ele aprende a ser criativo e o filme culmina com um grande confronto em que todos os residentes de Bricksburg se livram das algemas dos manuais de instrução. Acabou os manuais de instrução. E eles usam suas peças Lego, né, aqueles tijolinhos, para criar novas coisas, para lutar contra Lord Business e as suas forças opressivas. E à primeira vista parece que a história ela tem essa mesma velha mensagem: liberdade versus criatividade, versus regra versus liberdade, criatividade e controle, né? Então esse filme é mais sutil, eu diria mais subversivo do que isso, porque os mestres construtores não criam sem nenhum senso de regra ou limites. É o que é mostrado sutilmente. Esse tipo de criação de forma totalmente livre que eles têm ainda obedece àquilo que as peças Lego podem fazer. As peças Lego foram feitas de um jeito de encaixar que você pode criar 1000 coisas, mas dentro das regras das peças Lego. Há uma certa restrição que é totalmente impossível escapar. Então as peças Lego não podem ser colocadas juntas de uma forma aleatória. Elas têm que encaixar conforme o design que elas foram feitas. Você pode criar coisas diferentes e usar criatividade, mas você vê que esse pessoal que faz isso, os mestres construtores, na verdade não podem fugir das regras básicas do que o Lego é. E esse sistema oferece um vasto campo de possibilidade aos mestres construtores, mas mostra que a imaginação é essencial e você pode criar coisas novas, mas todo mundo que já usou Lego também sabe que se você não usar as regras finais do Lego, as peças não encaixam, as paredes ficam desalinhadas, elas caem e mera anarquia destrói tudo. Então, em vez de derrubar todas as regras, o que os mestres construtores criam dentro das restrições do Lego é que eles sempre usam a criatividade dentro das restrições finais que o Lego tem. Nesse aspecto, os Legos são muito parecidos com a vida real. Somos criaturas imaginativas, com criatividade, que criam coisas porque nós somos subcriadores. Nossa atividade criativa é a expressão de termos sido feitos à imagem de Deus, ainda que quebrada no homem. E ao mesmo tempo, nossa criatividade e liberdade são sempre limitadas por restrições reais. Não que não destroem a liberdade, não existe liberdade sem limites. Existem os limites básicos. Não sou livre para viver debaixo d'água. Viver debaixo d'água não é ser livre, é morrer afogado. Há uma restrição básica, meus pulmões não podem funcionar lá. Se minha liberdade significa ignorar a gravidade, por exemplo, eu vou morrer. Porque eu não posso, eu vivo num mundo em que se ser livre é poder se pular de um prédio e sair voando, eu descubro que isso não é liberdade, isso é morte, porque eu não sou um pássaro. E as leis da gravidade, que você pode chamar de restringidoras, é aquilo, estar de acordo com ela é como eu posso me expressar livremente e florescer nesse mundo. Do contrário, eu morro. Isso também os limites que vêm com a vida contra as pessoas. Não sou livre para pegar emprestado amanhã o caminhão do bombeiro porque meu carro furou o pneu e pegar o carro da polícia que está parado para levar meu filho para o colégio. Não sou livre para decidir amanhã que todos os sinais vermelhos é para ir e todos os sinais verdes é para parar. Eu vou estar eu não vou funcionar. Isso não vai ser liberdade, isso vai ser morte.
Muitas vezes as pessoas vão dizer que liberdade significa ser capaz de fazer o que eu quero, desde que eu não machuque ninguém fisicamente. Isso é comum. Essa compreensão de liberdade foi consagrada pela lei da Suprema Corte Americana, né, que diz: no cerne da liberdade está o direito de definir o próprio conceito de existência, de significado. Somos livres para chegar a qualquer significado do universo que preferimos, segundo a ideia. A questão, porém, é se o universo é obrigado a jogar junto conosco, a concordar com o que nós achamos. Mas o universo não funciona assim. Existem leis da natureza, existem leis humanas, e ambos colocam limites à liberdade. Mas ainda mais fundamentalmente, existe o que Agostinho chamou da liberdade, da lei eterna. Aquilo que é a lei eterna, não só as leis naturais, não só a lei de uma nação, mas a lei eterna. Essa é a lei da realidade moral e espiritual. A lei eterna é o padrão, segundo Agostinho, pelo qual as coisas podem ser certas e justamente ordenadas, ou o ser humano não floresce, ele é infeliz. Então parece liberdade você, a depravação sexual, mas Deus diz o quê? Vou entregar eles aos seus próprios pecados, à infelicidade, ao horror. Você acha que o nosso mundo é feliz? Por que não? A lei eterna tem a ver com o tipo de criatura que nós somos. O que é para nós sermos corretamente ordenados, o que é florescer como espécie dos seres que nós somos. E essa lei está escrita na própria estrutura da criação. E não é mais flexível do que as leis da química, física e biologia. A Bíblia diz assim: não há paz para os ímpios. Isso é tão inflexível quanto qualquer lei física que você conhece. Ignorar isso é cortejar o desastre. Você pode tentar ser o mais ímpio e viver na impiedade e ser feliz, mas você não vai ser. E ter paz, mas você vai ter ansiedade, vai ter medo, vai ter desespero, vai morrer assim. Para Agostinho, liberdade humana só é possível quando seguimos a lei eterna. Como ele escreve: a única liberdade genuína é aquela possuída por aqueles que são felizes e se apegam à lei eterna. Então observe que Agostinho está dizendo: apenas os felizes são livres. E quem são os felizes? Eles são aqueles que se apegam à lei eterna. A lei eterna nos mostra o que é ser corretamente ordenado, como aquelas coisas básicas no mundo Lego, ou tudo desmorona. Nosso coração, mente, nossos desejos, nossas afeições. Quando nossas almas estão corretamente ordenadas, então somos finalmente livres para fazer o que quisermos. Mas aí está a questão da liberdade. O que nós queremos? O que você quer? Se nós definirmos liberdade como é comum apenas em termos negativos, qualquer interferência, ser livre de qualquer interferência que é um obstáculo, pessoa, coisas, regras, leis, ainda não está claro para que serve a liberdade. Realmente não ajuda a responder. Você é livre para tudo o que você quiser, mas o que você quer? Isso que você quer é liberdade? Vai fazer você florescer? Realmente não pode responder: você é livre para tudo o que quiser, se você não sabe o que você quer. Supondo que eu seja livre para fazer o que eu quisesse a qualquer hora, como cantou e canta ainda, né, Mick Jagger, a grande questão é o que eu quero. Essa pergunta aparentemente óbvia é, na verdade, muito difícil de responder. Muito, muito difícil para responder para qualquer ser humano. Como eu posso saber o que eu realmente quero? Como eu posso falar exatamente o que eu quero? Essa abordagem não funciona, não é? Porque muitas vezes nós temos conflitos entre o que queremos. O que queremos a curto prazo e o que queremos a longo prazo. O que eu quero a curto prazo é comer pudim. O que eu quero a médio prazo é ter um corpo sarado. E as duas coisas são impossíveis. Então o que eu quero? Eu quero dormir até tarde. O que eu quero? Dormir até tarde. Mas eu também quero meu emprego. E essas duas coisas, dormir até tarde, acordar a hora que eu quiser, tornam o meu emprego possível.
torna ter uma responsabilidade, por exemplo, na igreja, impossível. Se no domingo eu quero acordar a hora que eu quiser. O que eu quero? Pegar o que quero no momento pode parecer liberdade, mas eu preciso, no mínimo, controle dos impulsos e a capacidade de adiar a gratificação se eu pretendo conseguir meus objetivos que eu quero de fato, de longo prazo. Eu quero passar a infância e a adolescência curtindo, sem estudar, mas eu quero no futuro ter uma vida financeira adequada. E agora? O que eu vou fazer? Ceder aos desejos imediatos pode nos tornar rapidamente desprovidos de toda liberdade. Não é? Aí no futuro eu não tenho liberdade de fazer nada, porque supostamente eu queria liberdade de fazer o que eu quisesse quando eu era adolescente e jovem, e agora eu não posso fazer quase nada, porque eu não tenho liberdade para fazer. Então, como diz Agostinho, nós acabamos servindo as coisas que deveriam nos servir. Em vez de usar as coisas materiais, nós nos apegamos a elas. Elas eram só para serem usadas. Em vez de desfrutar de comida para nutrir meu corpo, eu como, mesmo quando eu sei que não deveria. Mesmo quando eu sei que aquilo vai me fazer mal. Mesmo quando eu sei que a longo prazo aquilo vai me destruir. Em vez de tomar uma taça de vinho para comemorar algo, eu me torno dependente do álcool para me sentir melhor. Eu faço o que não quero e não faço o que quero. Paulo diz em Romanos 7,19. Você vê como fazer o que você mais quer é complicado? Então aqui podemos nos beneficiar olhando para trás para ver a ideia pré-moderna de liberdade. No mundo antigo, a filosofia grega e o cristianismo concordavam que liberdade significava seguir meus desejos e fazer o que eu queria, mas tudo dependia de meus desejos serem devidamente ordenados dentro daquilo que faz a vida florescer. Então eu sou livre quando meus desejos são direcionados para o meu bem final. Eu não sou livre quando estou sendo direcionado para algo que vai me matar, que vai me destruir, que vai me fazer infeliz. Então eu sou livre quando minha vontade é formada pela virtude, para que eu queira o que é bom para mim, não apenas o que parece bom no momento. E é por isso que não podemos entender a liberdade em termos meramente negativos, liberdade para fazer o que eu quiser, porque você vê, isso não consegue definir liberdade além de não existir, na verdade, fazer o que quiser, sem restrições. A liberdade não pode ser definida apenas como algo do qual eu estou livre. Eu estou livre do casamento, eu estou livre de ser membro da igreja, eu estou livre daquele compromisso com aquele trabalho, eu sou livre. A verdadeira liberdade também envolve um senso claro de para que eu sou livre. Para sermos livres, nós devemos perguntar: para que nós fomos feitos? Para que eu existo? Quando eu descubro para que eu fui feito, então eu posso saber o que a liberdade é, aquilo que vai me levar para o florescimento. A resposta de Agostinho a esta pergunta é famosa, não é? Mas ela não perdeu em nada, não é? Em milhares de anos, embora ela talvez tenha sido citada em milhões de sermões. No início das suas confissões, ele se dirige a Deus, já que o tempo todo nas confissões ele está falando com Deus. Ele diz: louvar-te é o desejo do homem, um pedacinho da tua criação. Tu incitas o homem a ter prazer em louvá-lo, porque tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Como afirma o breve catecismo de Westminster, nosso propósito é glorificar a Deus e desfrutá-lo. Você vê, é o gozo, não é glorificar a Deus porque isso é o nosso dever. Isso é o que faz o florescimento, desfrutar Deus para sempre. Somos criados para a comunhão com Deus. Nossos desejos são corretamente ordenados quando buscamos primeiro nosso desfrute em Deus.
em primeiro lugar. Como Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus, busque em primeiro desfrutar Deus, e aí todas as outras coisas da vida vão ser uma bênção para você, elas vão ser acrescentadas, elas não vão te ter, e elas não vão te fazer infelizes, escravos. Esta é a genuína liberdade humana e florescimento. Agora, o humanismo secular pode ajudar? Não há nada nele que possa ajudar, por isso esse mundo é como ele é. E por isso os cristãos da nossa época são muito parecidos com esse mundo infeliz e deprimido. Nosso problema é que tendemos a buscar nossa alegria nas coisas erradas. Essa, eu diria, é a definição de pecado. Todo mundo peca porque está tentando ser feliz, não é? Está tentando buscar alegria. Essa é a definição simples. Nós nos recusamos a acreditar que Deus possa ser isso, e nossos corações se apegam à ideia de que a criação é que pode nos dar isso. Em vez de obedecer a Deus, vamos buscar uma felicidade em nossos próprios termos, em nosso próprio entendimento que somos parte da criação, na ideia de outro homem, naquilo que o casamento pode me dar, naquilo que o dinheiro pode me dar, naquilo que o sexo pode me dar. Eu acredito que eu vou florescer através do que a criação pode me dar. Mas Jesus disse para sermos livres da maneira como somos feitos, livres para Deus, nós precisamos ser livres do pecado. Só que o pecado é exatamente impulsionado pela minha ideia de liberdade. Mas Jesus está dizendo que você só é livre se for livre do pecado. E como se constatou, não é tão fácil que nossos desejos sejam corretamente ordenados. Eles são confusos, eles estão em conflito, não é? Eu quero só fazer o que eu quero e quero que todo mundo goste, duas coisas conflituosas. Eu quero comer o que eu quiser, mas quero ser saudável. Eu quero acordar tarde, mas quero um bom emprego. Eu quero ter uma responsabilidade na igreja, mas eu quero faltar toda hora. Eu quero que meu chefe me valorize, mas eu quero, como pessoa, desmorcegar quando eu quiser, cumprir só o meu papelzinho. Eu quero coisas impossíveis de estarem juntas. Não é tão simples como decidir querer o bem. Nossa condição é de falta de liberdade radical. Isso é consequência do pecado. Há uma longa narrativa de que o pecado é o caminho da liberdade. Todo mundo que peca está tentando, esse casamento está me aprisionando, esse relacionamento é ruim para mim, ser membro de uma igreja me limita. Você vê, nós achamos que a narrativa é de que o pecado é o caminho da liberdade. O inimigo da nossa liberdade, somos informados, é um Deus que deseja controlar ou limitar as nossas vidas. Foi isso que Adão e Eva escutaram. Deus sabe que vocês serão como deuses, está limitando vocês, está tirando a liberdade de vocês, e achamos que a liberdade é a capacidade de escolher por nós mesmos como viver. Nós sabemos o que é bom e mal, nós temos o conhecimento do bem e do mal para escolhermos aquilo que vai fazer nossas vidas florescerem, é a essência. Essa é a história que gostamos de contar a nós mesmos, mas Jesus conta uma história diferente. E como nós vimos, a palavra grega que dá origem à palavra heresia, quer dizer escolha. Nós achamos que podemos ouvir Jesus e suas opiniões, mas não vemos Ele como Deus que criou todas as coisas, e tudo subsiste pela palavra do seu poder. Nós achamos que nós mesmos entendemos mais da criação do homem e da alma. Nós achamos que podemos escrever livros sobre a alma humana, e achamos que podemos dizer que a opinião de Jesus sobre a alma humana é só mais uma opinião. Nós botamos Freud aqui e botamos Jesus aqui, e podemos, quem sabe, pegar o melhor daqui e o daqui. Quem disse que Jesus sabe tudo sobre a alma? Em João 8,34, Jesus diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado finge ser liberdade. Esse é o problema do pecado, ele está sempre vestido de liberdade, mas o que começa como liberdade rapidamente se transforma em falta de liberdade. Adão ficou mais livre, Satanás ficou mais livre. Olha o mundo à sua volta, ele é livre. Fomos criados para viver livremente diante de Deus e habitar seu mundo como criaturas livres, participando dos bens criados, mas nunca tratando esses bens como se fossem nossa fonte de vida, nossa fonte de alegria, nossa fonte de deleite,
o chão que nos faz firmes. Somente quando estamos em uma relação correta com Deus, somos livres. Quando achamos que o casamento é a nossa estabilidade, que o dinheiro é a nossa estabilidade, que a saúde é a nossa estabilidade, que aquilo ali é a nossa estabilidade, que o nosso carro, nós somos infelizes, ansiosos, medrosos e não livres. Somos livres quando Deus é o que devia ser. Somos livres em relação às pessoas, sim, não é? Sabemos que elas não são a base da vida, do florescimento. Sabemos que elas são pessoas que Deus nos deu para florescermos juntos, servindo a Ele, desfrutando dEle. Somos livres em relação às coisas criadas. Quando você é livre assim, Paulo diz: sem estar contente em toda essa situação, posso ter muito, posso ter pouco, porque ele está dizendo o seguinte: eu sou livre. Essas coisas criadas não vão me fazer ficar num buraco, e nem vão me levar lá para o céu, quando tudo está bem, porque Deus faz isso, e só Ele faz isso. Somos livres em relação a nós mesmos, o que é fundamental. Mas quando nos afastamos de Deus, nosso centro de gravidade muda, voltamos para nós mesmos e procuramos desfrutar de nós mesmos, e procuramos desfrutar da criação sem Deus. Deus se torna uma ameaça ao nosso gozo fechado. E para lembrar as palavras de Agostinho, não é, que acabamos servindo as coisas que deveriam nos servir, tudo que Deus criou devia nos servir. Comida, todos os prazeres que deviam ser nossos servos, mas nós nos tornamos escravos deles. Definem nossa alegria, nossa autoestima, definem tudo. Então, para lembrar das palavras que nós acabamos servindo, as coisas que devíamos nos servir, essa é a condição que pensadores como Agostinho, como Bernardo de Claraval, Martim Lutero, eles descreveram como encurvatura, incurvatus. Quando o coração do homem se curva sobre si mesmo, é incurvatus em si, né, no latim. Nós fazemos da nossa vontade, de nós mesmos, o centro de toda a realidade. Essa é a maneira básica de operar todo ser humano. Esta é um dos sentidos em que a Bíblia usa o termo carne, sarx. Não é o corpo físico. A carne não é o corpo material físico, per si, mas uma orientação existencial que se curva para si mesmo. É isso que é carne. E o fruto de você ser curvado para si mesmo é todo aquele fruto da carne. Toda a obra da carne, não é? Então, em seu sermão Realeza, George MacDonald, ele descreve a mentira que reside na carne, no encurvatus, na encurvatura para si mesmo. Ele diz assim: eu sou meu próprio rei, o meu próprio súdito, minha própria glória é e deveria ser meu principal cuidado e busca. O prazer é o meu prazer. Serei livre com a liberdade que consiste em fazer tudo o que eu estou inclinado a fazer. Fazer a minha vontade, desde que eu sinta que algo é minha vontade, é ser livre, é viver. Então a encurvatura, ela opera com uma falsa imagem de você mesmo, do eu, e uma falsa imagem da vida, e uma falsa imagem da liberdade. Tudo é falso agora, você vê. E o eu, ele imagina que o seu próprio Senhor é Ele mesmo, seu Senhor, seu soberano, seu rei. E é exatamente isso que Jesus desafia. Jesus entrou no mundo e se proclamou o verdadeiro rei. Mas ele é um rei que não oprime o seu povo. Ele é a delícia eternamente à destra de Deus para todos aqueles que vão ser livres. Então, no mesmo sermão, MacDonald continua dizendo assim: Jesus é um rei porque seu negócio é dar testemunho da verdade. Que verdade? Toda a verdade de relação em todo o universo. Em primeiro lugar, que seu Pai é bom, perfeitamente bom, e que a coroa e a alegria da vida é desejar e fazer a vontade, da sua vontade, a fonte eterna da vontade do nosso coração por toda a vida e eternidade. Ele desfere assim o golpe mortal no poder do inferno. E qual é o poder do inferno? De acordo com MacDonald, o inferno funciona de acordo com o princípio: eu sou meu,
eu me pertenço. Nós sabemos que Paulo vai dizer, vós não pertenceis a vós mesmos, vocês foram comprados, além de estarem condenados antes, porque foram criados, né? Glorifiquem, pois, a Deus com o vosso corpo. Mas MacDonald diz, o inferno funciona de acordo com o princípio, eu sou meu. Esse é o princípio que está por trás da nossa falsa ideia de liberdade e autonomia, e daqueles retratos que nós vimos 5 ou 6, podíamos ver mais, não é? Eu sou o meu próprio criador, eu crio o meu destino, eu crio as situações em que a minha felicidade vai florescer. Tire as mãos, Deus, da minha vida, só coloque as mãos onde eu quiser. No entanto, é exatamente isso que Jesus confronta. Ele diz, isso é escravidão. Então qual é a escravidão? Jesus disse aos judeus que acreditaram, que duvidaram, disse assim, os que acreditaram, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, se permanecerem na minha palavra. E eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que nós vamos nos tornar livres? E Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que você é descendente de Abraão, no entanto você procura me matar, porque minha palavra não encontra lugar em você. Falo o que vi com meu pai, e você faz o que você ouviu com o pai de vocês, o diabo. Então, a verdade te libertará. Provavelmente esse seja um dos ditados mais citados e um dos versículos mais falados e totalmente errado, não é? Porque muitas vezes ele é citado para sugerir que saber a verdade, ter as ideias certas, te liberta. Fala a verdade, aceita a verdade, porque a verdade te liberta. Se você puder acessar as informações certas, você vai ser livre. Ou se você admitir a verdade, você vai ser livre. Mais ideias e informações por si só não libertam a nós, não é? Todos os que estão aqui durante anos, têm muitas informações, mas isso necessariamente não liberta ninguém, não é? Jesus estava dizendo que Ele é a verdade em pessoa, em carne. Jesus é a verdade, e é Jesus quem nos liberta do poder do pecado. Quem o Filho libertar, ele disse, verdadeiramente será livre. Só quem eu liberto é livre. O confronto aqui é o mais fundamental possível. Você está no cerne do confronto. Quem é o verdadeiro rei? Você ou eu? Se for Jesus, seremos livres. E nós fomos feitos para Ele. Todas as coisas foram feitas para Ele. E nós seremos o que fomos feitos para ser, como está em Efésios 4:24. Se insistirmos em ser nossos próprios mestres, então nossa liberdade, na verdade, é a nossa maior escravidão. Nós somos escravos exatamente porque achamos que nós somos nossos senhores. Porque o eu é um fardo tremendo para se carregar. Em quem me entregará, uma poetisa famosa chamada Cristina Rossetti, século XIX, ela expressa esse fardo de maneira belíssima. Ela diz assim: Deus me fortaleça para me suportar. O peso mais pesado de todos para suportar é a mim mesmo. Peso inalienável de cuidado. Eu mesmo, o arqui-inimigo de mim mesmo. Meu amigo mais vazio. Eu sou meu inimigo mais mortal. Meu impedimento, seja qual for a estrada que eu vá, sou eu mesmo. No entanto, um que existe e que pode me conter é somente um. Pode rolar a carga estranguladora de sobre mim e quebrar o jugo e me libertar finalmente de mim mesmo. O problema com o conselho popular, seja você mesmo, é que isso é exatamente a encurvatura. Essa é a escravidão. Blaise Pascal, ele observa: a vontade própria nunca será satisfeita, embora devesse ter o comando de tudo o que seria. Mas ficamos satisfeitos a partir do momento em que a renunciamos. Como vimos, e o tempo está passando rápido, como vimos,
uma autoestima e amor próprio adequado, que vem com ser uma criatura feita por Deus, para Deus, é a única base. Todo mundo que fala de autoestima hoje está falando de outra coisa, em ser você mesmo, em ver o seu valor, em concentrar-se em si mesmo, suas capacidades. O reconhecimento oposto é que faz isso. Existe uma dignidade em nosso ser, e essa dignidade só existe por causa de quem nós não somos. Não fomos criados para mergulhar no fascínio por nós mesmos. Não fomos criados para nos louvarmos, olharmos no espelho e nos enchermos de alegria indizível e cheia de glória. Fomos feitos para transcender nós mesmos, para olhar não para o espelho, mas para olhar através da janela, não é? Para que possamos ver o mundo fora de nós e vermos fora de nós quem criou todas as coisas. Ver tudo que Ele criou para a sua glória e, em última análise, ver a Deus. Somos seres relacionais, criados para a comunhão com Deus e a comunhão com os outros, e não ficarmos enclausurados em nós mesmos. Nós somos nossa prisão, nós somos nossa escravidão, nós somos nossa falta de liberdade. Mas como a gente pode fazer isso acontecer? Como nos abrimos a Deus e os outros? O que Jesus quer dizer é que nós não podemos, vocês não podem escapar de vocês mesmos. Essa é a escravidão, esse é o inferno de vocês. E quando vocês tiverem que conviver somente com vocês mesmos e com tudo que vocês são, isso vai ser um verme que vai consumir vocês para sempre. É por isso que aquele puritano famoso diz: livra-me de mim mesmo, livra-me do homem mau, eu mesmo. Cada tentativa de nos libertar do nosso próprio cativeiro apenas leva a outra cela, na prisão da encurvatura. Cada coisa que você faz, que mesmo que você ache que possa se livrar de você mesmo, você só está entrando para outra sala em que você vai dizer: eu consegui fazer isso. Tentamos nos tornar melhores, mas nossas tentativas de autojustificação seguem a lógica da autojustificação, que nos faz ficar mais presos em nós mesmos. Então Cristo nos liberta para a liberdade. Nós temos que terminar assim. O filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, ele escreveu: o homem nada mais é do que o que ele faz de si mesmo. Ele é um dos expoentes do existencialismo. E Sartre apresenta isso como um estado de liberdade. Ele diz: isso é liberdade. Sou inteiramente responsável por mim mesmo, por ser quem eu sou. No entanto, Sartre também ele reconhece que essa liberdade é um estado de ansiedade sem fim. Porque como eu que dou significado à minha vida, eu tenho que estar o tempo todo examinando se eu estou conseguindo dar significado à minha vida, se eu sou importante, se as pessoas estão reconhecendo, se eu estou vencendo, se eu estou dando um significado certo, se eu estou dando uma existência correta para mim. É um inferno. Ele reconhece: não sou livre em relação aos outros, porque devo me justificar o tempo todo. Eu devo justificar a minha existência, eu devo justificar o meu valor. A cruz nos apresenta uma compreensão radicalmente diferente da existência governada pela lógica do dom de Deus. Fomos libertos em relação a Deus. Nossa comunhão com Deus não se baseia em nosso desempenho, mas num dom incondicional da sua graça. Se insistirmos que precisamos adicionar algo a Cristo, ao dom de Deus, que devemos completar ou ganhar alguma coisa no início, no meio ou no fim, então ainda não entendemos a natureza do presente da liberdade de Deus. Nós nos tornamos livres porque essa comunhão é incondicional, não é? Porque ela flui da graça. Quando um relacionamento é condicional, quando depende do nosso desempenho, não somos realmente livres. E é por isso que Paulo escreve: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você não acha esse verso estranho? Gálatas 5:1. Ele nos libertou para a liberdade. Que isso, Paulo? E você quer dizer com isso? Fomos libertos para a liberdade? A Bíblia faz uma afirmação intrigante: Cristo nos libertou para a liberdade. Pode soar um pouco negativo, ou diria circular. Liberdade é ser livre. Para quê? Para a liberdade.
Não está imediatamente claro qual pode ser o conteúdo dessa liberdade. Para a liberdade, ele nos libertou. O que está em jogo na carta de Paulo aos Gálatas é a questão da justificação. Ou seja, como alguém se torna justo diante de Deus. Pecado significa que as coisas não estão certas entre nós e Deus. Como nossa situação é corrigida, como nós somos corrigidos, como o que está errado em nós é corrigido, em que base nós buscamos estar diante de Deus, entrar em relação com Deus, estar em comunhão com Deus. Paulo reconhece apenas duas possibilidades: nós podemos fazer isso pela lei ou pela graça, não há outra maneira de estarmos certos diante dele. Mas ele responde no capítulo 2:16: pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. É somente pelo dom da graça, da fé em Cristo que somos justificados. E essa é uma verdade simples, mas eminentemente difícil de entender. Somos justificados pela fé, não pelas obras. Precisamos ser lembrados disso constantemente. Por quê? Por que Paulo Lutero disse que vocês precisam ouvir, a igreja dele precisava ouvir o evangelho todo dia? Porque esquecemos o evangelho. Tendemos a recorrer a algum tipo de estratégia para tentar justificar nossas vidas. E na maioria das vezes é assim que o mundo funciona. O Ocidente é uma caixa de ressonância enorme disso, uma lógica de troca recíproca, né? Você recebe o que merece e ganha o que você paga. Por isso é tão difícil as doutrinas da graça mesmo na igreja, não é? Onde isso não devia ser. Começamos bem com a salvação, como Paulo disse dos Gálatas, mas continuamos. É melhor adicionar alguma coisa, alguma extensão prática, alguma coisa que nos torne mais dignos de Deus, mais dignos de Jesus. E eu começo a inventar coisas e achar que eu estou me tornando mais digno porque eu orei mais, porque eu estudo mais, porque eu faço isso mais, porque eu faço aquilo mais. Pode ser algum tipo de disciplina espiritual, conhecimento, aprendizado especial, trabalho, ministério, serviço, experiência espiritual. Mas essa é a teologia da glória, não o caminho da cruz, como Lutero expandiu também. Quando caímos nesse modo de pensar, não confiamos mais no dom da graça. E Paulo diz: vocês começaram pela graça e vão terminar pela carne. O amor de Cristo é que nos constrange, exatamente porque não podemos acrescentar nada ao que Ele fez. E Ele fez tudo, e Ele fez tanto, e Ele teve o peso infinito da ira de Deus. Isso que nos impulsiona. Não podemos acrescentar nada àquilo. Aquilo é o nosso encanto, a beleza dele. É isso que está nos impulsionando, é isso que nos livra de qualquer legalismo, por mais espiritual que ele pareça ser. Caímos de volta na lógica da autojustificação quando achamos que alguma coisa que estamos fazendo em algum momento está fazendo Deus ouvir nossas orações, ou nos faz mais espiritual do que outras pessoas. Mesmo nossos esforços morais, religiosos, quando são feitos não pela fé, são obras da carne. Orar é obra da carne, ler a Bíblia é obra da carne, deixar de fazer aquilo, obra da carne. Porque são feitos não por causa da confiança em só Jesus fez, que é a única coisa que nos torna justos e aceitáveis diante de Deus. É tão fácil cairmos na escravidão de tentar nos justificar, como Romanos 8, 14, 17 diz. Somente quando agimos com fé, Paulo diz, tendo a justiça, não a que vem da lei, mas somente a que vem pela graça em Jesus Cristo. Então, nossas ações não são motivadas pela necessidade de nos justificar, sermos aceitos. Já somos justificados pela fé. Por causa da cruz estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo, não agimos mais porque temos que agir, mas pelo transbordamento do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque estamos em Cristo, somos libertados de vivermos para vivermos para Deus e não para nós mesmos mais. Essa é a liberdade. É isso que Cristo está dizendo: se eu vos libertar, vocês vão viver para o Pai, para a glória do Pai. Vocês vão fazer como eu não faço a minha vontade, eu sou totalmente livre. O amor do Pai é tão suficiente para o meu coração eterno, que eu faço tudo por esse amor. Eu vou levar vocês para essa liberdade. Eu vou libertar vocês de vocês mesmos.
Vocês não vão ser mais encurvados para vocês mesmos. Parte do que torna pecado tão triste é que nós preferimos essa cadeia, e essa cadeia está trancada por dentro, não é? Nós nos fechamos em nós mesmos, e um dia Deus vai dizer: você vai ficar assim para sempre, fechado em você mesmo, e tudo que pode florescer a alma, que sou eu, vai estar banido para sempre disso, e vai ser um inferno, vai ser um verme que nunca para de roer, vai ser um fogo que nunca para de queimar dentro de você. Pode parecer estranho dizer que estamos livres para servir, mas é verdade. É a liberdade infinita de Cristo que fez Ele fazer tudo o que o Pai queria. Ele diz: eu não faço a minha vontade, eu sou livre. Existem apenas 3 maneiras de o eu encurvado ver as outras pessoas. O eu encurvado em si, como todo ser humano nasce, só pode ver os outros seres humanos de 3 maneiras. A primeira: eles são parte do meu próprio prazer, ou seja, eles existem para eu manipular, para que eu fique satisfeito. Segundo, eles são obstáculos para o meu prazer, então fico com raiva deles. Eu queria algo e eles estão me atrapalhando. Terceira, contanto que eles não interfiram comigo, eles podem fazer ou buscar o que eles quiserem, eu sou indiferente. Como vimos, o problema com a encurvatura é que ela imagina a liberdade direcionada para o eu. Sou livre para fazer o que eu quero. Ou seja, quando você diz sou livre para fazer o que eu quero, estou dizendo o seguinte: eu sou livre para servir a mim mesmo, a servir a mim como Senhor, Rei, soberano. A cruz nos mostra uma liberdade. Você só entende a liberdade cruciforme. A cruz nos mostra a liberdade que não é egoísta, mas dirigida para fora, para os outros. Jesus é livre para ir para a cruz. A liberdade cruciforme é abnegada, sacrificial. Ela não insiste em seus próprios direitos. A Bíblia diz assim em Filipenses 2: sendo Deus, não se apegou aos seus direitos, antes se esvaziou. Subsistindo em forma de Deus, ele não se apegou a isso e disse: esse é o meu direito. Ele não se encurvou para si mesmo. Como Deus é uma trindade, Deus é totalmente voltado para a glória de Deus, mas o Pai é totalmente voltado para a glória do Filho, e o Filho para a glória do Pai e do Espírito Santo. Você vê, não há um encurvamento para si, é totalmente voltado para a sua própria glória, mas não como um homem caído ou um demônio voltado para si. Em vez disso, ele nos mostrou o verdadeiro coração de Deus, um amor que se entrega. Quando o Pai deu a ele um povo lá na eternidade que só merecia a ira, ele se entregou por eles. Esse é o cerne da verdadeira liberdade. Daí a famosa declaração de Martim Lutero: um cristão é um senhor perfeitamente livre de todos, sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente zeloso de todos, sujeito a todos. Somos libertados para algo, não é? Para servir a algo que não é nós mesmos. É a essência da liberdade. O homem só é livre, conhecereis a verdade, ela vos libertará, quando ele é livre de si mesmo. Todo o pecado são formas de se autosservir. E podemos servir verdadeiramente porque somos livres. Não temos que provar. A graça faz com que você não tenha que ganhar a salvação, ganhar o amor de Deus. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Cada coisa que eu faço não é sobre mim. Esse serviço não é apenas uma tarefa que nós devemos realizar para ganhar algo. Não há mais nada para eu ganhar. Em Cristo eu tenho todas as coisas. Você vai servir a Deus, não é algo que eu faço para ganhar algo voltado para mim, curvado para mim. Sou livre de mim. Não faço algo para ganhar minha autoestima. A minha estima, o meu senso de valor vem de que eu fui criado para a glória de Deus. De graça recebemos, então agora de graça damos. Nós podemos servir por isso. Kierkegaard, que filósofo, um dos maiores, não é?
ele descreve o serviço como obras do amor. Mas essas obras não são obras destinadas a ganhar nada, o favor de Deus. Nós já temos o favor de Deus. Servimos a Deus e a igreja e o mundo é tocado, mas não para ganharmos nada. Não é? Elas são obras em resposta à graça e ao amor de Deus, um esforço nascido da gratidão, mas mais do que isso. Amar os outros sem condições parece atraente, isso soa como falta de liberdade, porque eu estou interessado nos meus propósitos, em mim mesmo. Muitas vezes nós pensamos no serviço como algo necessário, mas desagradável. Então Kierkegaard diz que nossas obras de amor são motivadas pela gratidão, mas isso não é suficiente, porque você pode fazer algo por gratidão fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Mas eu sou grato a essa pessoa foi legal comigo, vou ter que fazer isso para ela, vou ter que fazer isso para aquele, ter que fazer isso para aquele outro. Você vê, só a gratidão não pode ser a base. O ponto de Kierkegaard, no entanto, é que esse amor é um transbordamento do amor de Deus por nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E aqui está como ele descreve a vida oculta do amor no coração do homem em Cristo. Porque ele foi um dos maiores filósofos, mas ele também era um teólogo. Ele diz assim: assim como o lago silencioso se origina nas profundezas de fontes ocultas que ninguém viu, o amor de uma pessoa verdadeiro também se origina ainda mais profundamente no amor de Deus. Se não houvesse uma fonte jorrando no fundo, se Deus não fosse amor, então não haveria nem o pequeno lago, nem o amor de um ser humano, amor verdadeiro. Assim como o lago silencioso se origina sombriamente na fonte profunda, o verdadeiro amor do ser humano se origina misteriosamente no amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, amamos aqueles ao nosso redor não porque precisamos, mas por causa do amor transbordante de Deus, da fonte. Nossa imaginação é transformada para que comecemos a ver os outros como Deus, e por causa de Deus, que flui assim, essa fonte faz esse pequeno lago de amor em nós. Então, no primeiro sermão que eu preguei sobre a visão cruciforme de todas as coisas, eu disse: todos nós queremos ser felizes, e é verdade, nós queremos ter uma vida rica e significativa, mas Jesus nos diz que aqueles que buscam ganhar a sua vida vão perder. Aqueles que se curvam para si mesmo vão perder. Lucas 9, 24. Se concentrarmos toda a nossa atenção e energia em ganhar o máximo, em ganhar a nossa autoestima, em ganhar a vida e ganhar o nosso valor, você vai perder a vida, porque isso é a escravidão. O escopo dessa vida se estreitará em vez de se expandir até ser o inferno final. É apenas perdendo as nossas vidas que nós ganhamos a vida. É o que ele diz. Essa é a sabedoria da cruz. Ele disse: se você conhecer a verdade vai libertar. Eu sou a verdade, eu vou ser o seu Senhor, eu vou ser o seu tudo. Você vai estar livre de você mesmo, a fonte de toda a tua escravidão, ser encurvado para você mesmo. Quanto mais profundamente vivemos nessa sabedoria, mais participamos do amor vivificante de Deus e somos transformados de um grau de glória para outro. Quanto mais contemplamos Cristo como tudo, nós não somos mais, sabe, eu vou fazer o que eu quiser, eu sou o Senhor. Isso acabou, não é? Então estaremos vivendo como as criaturas para a qual fomos, como criaturas para aquilo que fomos criados para ser. Essa é a única liberdade humana real. Só a liberdade cruciforme é real. O humanismo secular não pode te ajudar sobre ser livre, pleno. E esse é o único caminho do florescimento humano. Você vê por que a sociedade não floresce? Por que ela está cada vez mais infeliz? Por que esse mundo é depressivo, infeliz, sombrio, escuro? Ele está escravizado. E é uma escravidão terrível, porque o homem é escravizado a si mesmo. E ele precisa ser liberto de si mesmo. E como eu poderia fazer alguma coisa para me libertar de mim mesmo? Qualquer coisa que eu faço, eu estou acreditando que eu posso fazer
só aumenta a escravidão a mim mesmo. Uma das cenas mais queridas, encerrando, do romance Os Miseráveis, de Victor Hugo, é a redenção de Jean Valjean. Valjean é condenado de maneira injusta, fica na cadeia, sofre e tal, e ele fica amargo, e ele é libertado em determinado momento, mas ele não é livre nunca mais. Não é? Ele não tem onde dormir, então ele encontra abrigo. Um bispo local dá abrigo para ele dormir numa noite fria. E Valjean, ele retribui a hospitalidade do bispo, roubando os talheres do bispo, porque talheres eram de prata, né? Então valiam muito. Ele rouba durante a noite, enquanto o bispo está dormindo, ele sai com aquele monte de talher, de coisa, ele vai embora. E você vê, ele pode ter sido liberto da prisão, mas ele não está livre da necessidade de roubar e da sua própria natureza. Ele não está livre. E Valjean, ele é rapidamente capturado pela polícia, com toda aquela prataria, aqueles talheres. Ele, como está, é óbvio que a polícia sabe que aquilo ali não é dele, não é? Como é que ele ia ter aqueles... E aquele breve momento de suposta liberdade só ia levar ele de volta para a prisão, não é? E ele fica surpreso, porque a polícia leva ele até a casa do bispo, não é? E apresenta ele lá com todo aquele negócio, e o bispo diz: ele não roubou, eu dei a ele, eu dei essas coisas para ele, para ajudá-lo. Os senhores estão enganados. Para os policiais, ele não, inclusive, eu até esqueci de dar essas outras coisas aqui. O bispo pega lá o castiçal de prata, eu esqueci, na hora de dar, eu acabei não dando tudo que eu ia dar a ele, e botou lá dentro daquilo que ele tinha roubado, mais coisas. E o bispo dispensa a polícia, e ele está pasmo, ele está assustado. E até aquele momento o Valjean não foi livre, ele havia sido libertado da prisão, mas ele não era livre para não roubar, para não pensar, para não estar voltado totalmente para ele. E agora ele está totalmente constrangido pela atitude do bispo. Primeiro, ele era um ex-presidiário, sem dinheiro, sem perspectiva, sem lugar para dormir. Socialmente, então, ele estava preso, mas ele também estava preso espiritualmente. Ele não conseguia evitar retribuir a hospitalidade do bispo, a não ser roubando ele, pensando: eu vou conseguir tirar alguma coisa boa disso, porque a minha vida está muito ruim. Ele tinha justificativas, e o bispo aborda ambas as restrições. Sua resposta não é puramente espiritual, né, já que ele dá aquela prataria para ele, e o bispo também liberta Valjean espiritualmente. Ele é resgatado, né? A gente pensa que ele é comprado por um preço na história. Ele diz: Jean Valjean, meu irmão, você não pertence mais ao mal, não é? É a sua alma que eu estou comprando com essa prata, com essas coisas. E eu quero retirar de você os pensamentos sombrios, a amargura na qual você está preso, e quero te entregar a Deus. Com esse ato sublime assim, de misericórdia, Victor Hugo quer nos mostrar essa liberdade. Então ele pronuncia uma palavra de graça para Valjean: você só fez o mal, eu te dei tudo, você veio aqui e me roubou, mas eu vou te dar mais ainda, para você florescer. E ele é libertado para Deus, para servir aos outros, e isso é o que acontece na história, não é? Porque ele eventualmente se torna um benfeitor de uma cidade inteira, e ele é o redentor, e a história toda vai ser ele sendo guardião de Cosette, uma garota órfã e indefesa. E é aqui que Valjean encontra a sua liberdade, não em servir a si mesmo, como ele estava vivendo a vida inteira, mas em ser livre, por causa da graça, que é o que quer nos ensinar. Ele é livre dele mesmo, então ele pode florescer, e é por isso que Valjean se tornou um dos personagens mais queridos, não apenas do romance de Victor Hugo, não é? Mas de toda a literatura mundial. E é claro para todos que leem esse romance que Valjean é uma imagem da verdadeira vida, quando o homem está livre de si mesmo. Então ele está livre. A gente pode não ter Victor Hugo para contar nossas histórias,
Nós temos alguém melhor e Deus torna belas nossas vidas ao nos fazer muito mais do que fez o bispo, a pegar filhos da ira e dizer: eu vou dar a vocês meu filho. Vocês são filhos da ira, vocês são escravos de vocês mesmos, vocês não podem florescer, mas em meu filho, vendo ele pelo que ele é, o Criador de todas as coisas, a razão de todas as coisas, vocês são livres e vocês nunca mais vão viver para vocês mesmos. Paulo diz: o que é liberdade? O amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os amou e se entregou por eles. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.